Milionário adota menina de 7 anos que ninguém queria, mesmo contra a vontade da esposa. Dias depois, a garota salva sua vida de forma surpreendente. Eduardo Albuquerque tinha tudo que o dinheiro podia comprar: carros de luxo, mansões espalhadas pelo mundo e uma empresa avaliada em bilhões. No entanto, sempre que olhava para o próprio reflexo no vidro do escritório, via um homem vazio. Sua fortuna era um mar de solidão, que nenhuma aquisição preenchia. Foi em uma tarde qualquer, enquanto entregava um cheque generoso a um orfanato local, que Eduardo a viu pela primeira vez. Ana, uma menina de 7 anos, estava sentada sozinha, com um coelho de pelúcia gasto entre os braços. O sorriso que lhe lançou foi pequeno, tímido, mas sincero. A cuidadora do orfanato sussurrou ao empresário: "Ela tem um problema cardíaco grave. Por isso, ninguém a escolhe." Eduardo sentiu um nó na garganta. Aquela frase ecoou na sua mente: ninguém a escolhe. Ele sabia, naquele instante, que estava diante de um chamado que não podia ignorar. Quando comunicou sua decisão à esposa, Vanessa, o jantar que deveria ser tranquilo virou uma tempestade de palavras. "Você está louco, Eduardo? Adotar uma criança doente? E quem vai cuidar dela? Você acha que pode simplesmente bancar o herói?" Vanessa jogou o guardanapo na mesa, furiosa. Mas Eduardo, determinado como sempre, respondeu com a calma de quem sabia o que precisava fazer. "Vanessa, essa menina precisa de alguém. Eu sou esse alguém. E se você não consegue entender isso, talvez nunca tenha me conhecido de verdade." Naquela noite, Eduardo se tornou pai. E Ana, a menina que ninguém queria, entrou em uma mansão tão luxuosa quanto intimidante. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo Eduardo, era que essa decisão mudaria suas vidas de forma irrevogável, e que o perigo já estava à espreita dentro de casa. Ana chegou à mansão de Eduardo carregando apenas uma pequena mochila com algumas roupas desbotadas e o coelho de pelúcia, que já perderá o brilho de tanto ser apertado. Ao entrar no suntuoso hall de entrada, seus olhos se arregalaram. A escadaria parecia sair de um conto de fadas, com corrimãos dourados e lustres que reluziam como estrelas. Mas aquele brilho não afastou o frio que sentiu no peito. Vanessa recebeu com um sorriso que mal escondia o incômodo. "Bem-vinda, Ana. Espero que não tenha dificuldades em se adaptar. Aqui, tudo tem regras", disse, em um tom que parecia menos acolhedor e mais de advertência. Ana sentiu timidamente, segurando o coelho ainda mais forte. Eduardo, por outro lado, tentou quebrar o gelo. "Vamos, Ana, quero te mostrar o seu quarto. Você vai adorar." Ele segurou a pequena mão da menina, guiando-a pelos corredores que pareciam infinitos. O quarto preparado para Ana era impecável, com móveis brancos e detalhes cor-de-rosa. Na cama, uma colcha de flores parecia convidá-la a se deitar. Ana olhou para Eduardo com lágrimas nos olhos. "É tudo tão bonito. Muito mais do que eu sonhei", disse, com uma voz baixa, quase temendo que tudo fosse apenas um sonho. Eduardo se ajoelhou ao lado dela. "Você merece isso e muito mais, Ana. Este é o seu lar agora. Aqui, você vai ser amada e cuidada." Apesar das palavras reconfortantes, os dias seguintes foram desafiadores. Vanessa mal falava com a menina e fazia questão de demonstrar seu desagrado de maneira sutil, mas constante. Deixava Ana sozinha durante as refeições, alegando estar ocupada. Reclamava quando Eduardo dedicava tempo para brincar ou ler histórias para a filha adotiva. "Você está deixando sua vida girar em torno dela." Vanessa protestava sempre que tinha chance. "Ela não é sua responsabilidade, Eduardo. E nós? Quando foi a última vez que saímos juntos ou viajamos sem preocupações?" Eduardo se esforçava para equilibrar as coisas, mas dentro dele crescia uma certeza: Vanessa não estava disposta a aceitar Ana como parte da família. A situação piorou ainda mais quando Ana, tentando agradar, começou a preparar pequenas surpresas para Vanessa, como desenhos ou flores colhidas do jardim. A reação de Vanessa era sempre a mesma:
desdém. Eu não pedi para você fazer isso, dizia, enquanto Eduardo observava em silêncio, sentindo o coração apertar ao ver a expressão desapontada de Ana. Apesar disso, Ana não desistia. Eduardo era seu porto seguro, e ela queria ser digna daquele amor que, até então, nunca havia conhecido. Para ele, Ana começou a sorrir mais, a mostrar sua personalidade doce e determinada. Quando ele chegava do trabalho, ela corria para abraçá-lo, e isso fazia os dias difíceis valerem a pena. Ainda assim, a tensão na casa só aumentava. Vanessa, com o passar das semanas, parecia se tornar mais distante e fria. Eduardo tentava conversar, mas cada tentativa terminava em discussões sobre prioridades, dinheiro e o que ela chamava de sacrifício desnecessário. Foi então que algo estranho começou a acontecer. Ana, que sempre foi uma menina observadora, começou a notar comportamentos esquisitos em Vanessa. Ela passava horas trancada no escritório, ao telefone, murmurando coisas que Ana não conseguia entender. Durante os jantares, olhava para Eduardo de uma maneira diferente, como se calculasse cada gesto, cada palavra. Ana, com sua sensibilidade infantil, sentiu que algo não estava certo. E na noite de um jantar especial, quando Vanessa insistiu para que Eduardo tomasse vinho, o alerta em sua mente ficou mais forte. Era uma noite especial na mansão. Vanessa, após dias de frieza, decidiu organizar um jantar para reforçar os laços familiares, como ela mesma disse a Eduardo. Ele, desejoso de acalmar os ânimos e criar harmonia no lar, aceitou o convite de bom grado. A mesa estava impecável, com talheres de prata brilhando sob o lustre imponente. Velas acesas davam um toque acolhedor, quase romântico. Vanessa parecia animada, mais carismática do que de costume, o que deixou Eduardo ligeiramente surpreso, mas feliz. Ana, sentada à ponta da mesa, observava em silêncio. A menina tinha uma sensibilidade natural para perceber sutilezas. Desde que chegou à mansão, vinha aprendendo a interpretar os humores da nova família. Naquela noite, algo a incomodava. Havia algo estranho no comportamento de Vanessa, um excesso de entusiasmo que soava forçado, quase teatral. Hoje é um brinde à nossa família, disse Vanessa, erguendo uma garrafa de vinho que reservava para ocasiões especiais. O sorriso dela parecia impecável, mas seus olhos estavam inquietos. Ana, com sua visão aguçada, notou o leve tremor em suas mãos ao servir as taças. Você está bem, Vanessa? Perguntou Eduardo, percebendo o gesto. Claro. Só estou emocionada, respondeu rapidamente. É uma nova fase para nós. Ana, mesmo tão jovem, percebeu a diferença entre as palavras e a verdade. Ela observava atentamente cada movimento de Vanessa, desde a forma como segurava a garrafa até como insistia para que Eduardo tomasse o primeiro gole. Por que não toma também? Perguntou ele, descontraído, estendendo uma taça para ela. Vanessa hesitou por um instante, curto demais para que Eduardo percebesse, mas suficiente para Ana sentir o peso do silêncio. Claro, disse, recuperando o controle. Serviu-se de uma pequena quantidade, mas não levou a taça aos lábios. A menina continuava atenta. Sua mente inquieta buscava sentido para aquela sensação de perigo que lhe percorria o corpo. Foi então que ela se lembrou do dia anterior, quando, brincando no jardim, ouviu Vanessa falando ao telefone no escritório. A voz da mulher estava baixa, mas o tom era firme, quase ameaçador. Vai funcionar. Ele confia em mim. Em breve, tudo estará resolvido, Vanessa dissera, antes de encerrar a ligação. Na hora, Ana não entendeu o que aquilo significava, mas agora, ao ver a taça de vinho diante de Eduardo, seu coração disparou. Vanessa insistia para que ele bebesse. Você merece relaxar. Eduardo, tanta dedicação ao trabalho e à família. Vamos brindar a isso. Ana, com os dedos apertando o coelho de pelúcia em seu colo, sabia que precisava agir. Mas o que poderia fazer? Quem acreditaria em uma menina de 7 anos contra uma mulher adulta? Ela esperou que Vanessa desviasse o olhar e, rápida como um relâmpago, derrubou acidentalmente sua própria taça,
espalhando conteúdo pela mesa. Desculpa. Foi sem querer, disse Ana, com um tom envergonhado, mas em sua mente, aquela era a distração que precisava. Quando Vanessa e Eduardo se levantaram para limpar o líquido derramado, Ana trocou as taças de lugar. Vanessa notou o gesto, mas antes que pudesse reagir, Eduardo já tinha levado a taça aos lábios. Enfim, um brinde à família, disse ele, confiante. O olhar de Vanessa congelou por um segundo, antes de ela disfarçar com uma risada nervosa. Sim, a família, repetiu, agora visivelmente tensa. Ana segurava o coelho com tanta força que os dedos doíam. Por fora, mantinha-se calma, mas por dentro, orava em silêncio para que aquilo fosse o suficiente para proteger Eduardo. Foi nesse momento que tudo começou a desmoronar. Vanessa, ao beber do vinho trocado, deixou a máscara cair. Vanessa deu um pequeno gole no vinho e, por um instante, pareceu imóvel, como se estivesse processando algo. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, mas ela tentou disfarçar com uma tossida seca. Está tudo bem, Vanessa? Eduardo perguntou, preocupado, enquanto colocava a taça na mesa. Sim, só uma coisinha na garganta, respondeu, apressada, com um sorriso forçado. Mas a tensão em seu rosto era evidente. Ela sabia. Ana, sentada em silêncio, observava tudo com atenção. Vanessa começou a parecer desconfortável, um leve suor formava-se em sua testa, e seu olhar se tornou furtivo, como de alguém tentando encontrar uma saída rápida para uma situação perigosa. Quer água? Você não parece bem, insistiu Eduardo, com um tom de preocupação. Não, estou bem, só preciso me deitar um pouco, respondeu ela, levantando-se abruptamente. Vanessa mal conseguia esconder o nervosismo. Seus passos apressados ecoaram pelo chão de mármore enquanto ela saía da sala, deixando Eduardo e Ana sozinhos. Ela está agindo estranho, não acha? Eduardo comentou casualmente, sem perceber a gravidade da situação. Ana, que até então estava quieta, finalmente reuniu coragem para falar. Papai, eu acho que você não deveria beber aquele vinho. A frase era simples, mas Eduardo ficou perplexo. Ele franziu a testa, tentando entender por que Ana diria aquilo. Por que está dizendo isso, filha? O que você viu? Ana hesitated. Ela sabia que precisava escolher as palavras certas para que ele acreditasse nela. Eu ouvi a Vanessa falando no telefone ontem. Ela disse que você confia muito nela e que tudo estaria resolvido em breve. E hoje, ela insistiu muito para você beber o vinho. Foi estranho. Eduardo olhou para Ana, e algo em sua expressão mudou. O tom da menina era sério demais para ser uma simples impressão infantil. Ele pegou a taça de vinho e a cheirou, mas, claro, não sentiu nada diferente. Mesmo assim, a inquietação começou a crescer dentro dele. Você tem certeza do que ouviu, Ana? Ela assentiu vigorosamente. Tenho. E quando ela trouxe o vinho, parecia que ela estava muito nervosa. Eduardo sabia que Ana era uma menina observadora, mas custava acreditar que Vanessa, sua esposa, pudesse fazer algo tão terrível. Ainda assim, algo no comportamento dela naquela noite o incomodava. Decidido a tirar a dúvida, Eduardo pegou o telefone e ligou para o segurança da casa. Marcelo, venha até a sala de jantar agora, por favor. Preciso de sua ajuda. Minutos depois, Marcelo chegou, e Eduardo, tentando manter a calma, explicou a situação. Leve essa taça e peça para o chefe de cozinha fazer um teste. Quero saber se há algo incomum nesse vinho. Marcelo, sem questionar, levou a taça. Enquanto isso, Eduardo olhou para Ana, que segurava o coelho de pelúcia com força, os olhos cheios de apreensão. Você foi muito corajosa em me contar isso. Ana, eu só espero que seja um mal-entendido, disse ele, mas a verdade era que ele já não tinha tanta certeza. Uma hora depois, Marcelo voltou com a resposta que ninguém queria ouvir. Senhor Eduardo, o chefe encontrou traços de veneno na taça. O mundo de Eduardo parou.
Ele olhou para Ana, que agora chorava em silêncio, e depois para a porta pela qual Vanessa havia saído. Tudo fazia sentido. As conversas suspeitas, a insistência no vinho, o comportamento estranho. Chame a polícia, disse Eduardo, com a voz firme, mas o coração partido. Enquanto o telefone tocava na sala ao lado e Marcelo fazia o chamado à polícia, Eduardo permaneceu sentado à mesa, completamente abalado. A confirmação de que havia veneno na taça trouxe à tona uma avalanche de emoções. Incredulidade, traição e, acima de tudo, uma dor profunda. Ele olhou para Ana, que agora observava com olhos marejados, e um turbilhão de memórias o atingiu. 7 anos antes, Eduardo havia perdido a mulher que mais amou na vida, Helena. Ela era o oposto de Vanessa em todos os aspectos. Simples, generosa, e com um coração tão bondoso que parecia iluminar tudo ao seu redor. Helena foi sua companheira desde os tempos de juventude, quando ainda construíam juntos o sonho de uma vida melhor. O diagnóstico de câncer veio como um golpe cruel quando Helena tinha apenas 34 anos. Durante os 2 anos de tratamento, ela manteve a mesma força e fé que sempre inspiraram Eduardo. Mas quando percebeu que o tempo estava se esgotando, fez um pedido especial. Eduardo, nosso maior sonho era ter uma filha, uma menina que pudéssemos amar e criar com todo o carinho deste mundo. Sei que talvez Deus não permita que eu a veja, mas você pode realizar esse sonho por nós. Prometa que, quando estiver pronto, você adotará uma menina que precise de amor, alguém que possa trazer alegria à sua vida, assim como você trouxe a minha. Ele segurou a mão dela com força enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Eu prometo, Helena. Eu prometo que farei isso, e ela será nossa filha, mesmo que você não esteja aqui para conhecê-la. Helena partiu pouco tempo depois, deixando um vazio que parecia impossível de preencher. Eduardo mergulhou no trabalho, tentando fugir da dor, e se tornou o homem de negócios bem-sucedido que todos conheciam. Mas, no fundo, carregava a culpa de não ter cumprido o desejo de Helena por tanto tempo. Quando viu Ana pela primeira vez no orfanato, algo em seus olhos o fez lembrar de Helena. Era como se sua esposa estivesse lhe enviando um sinal de que havia chegado a hora. Por isso, ele não hesitou, mesmo diante da resistência de Vanessa. Ele sabia que a decisão de adotar Ana era mais do que um ato de generosidade. Era uma promessa que finalmente estava cumprindo. Agora, ao ver a coragem de Ana ao protegê-lo naquela noite, Eduardo sentiu algo ainda mais forte. Não era apenas a lembrança de Helena que motivava, era o amor genuíno que começava a crescer entre ele e a menina. Você sabia que meu sonho sempre foi ter uma filha? Eduardo perguntou suavemente, quebrando o silêncio. Ana balançou a cabeça. Não, papai. Ele sorriu levemente ao ouvir a palavra papai. Era a primeira vez que ela o chamava assim sem hesitação, e isso aqueceu seu coração. Minha esposa, Helena, queria muito isso também. Quando ela soube que não teria muito tempo, pediu que eu adotasse uma menina. E, de alguma forma, eu sinto que ela me trouxe até você. Ana sorriu timidamente, mas seus olhos brilhavam com emoção. Eu também acho que foi Deus que me trouxe até você. Antes que Eduardo pudesse responder, os sons de sirenes preencheram o ar, anunciando a chegada da polícia. Ele sabia que a noite ainda guardava confrontos difíceis, mas uma coisa era certa, não estava mais sozinho. A polícia chegou à mansão rapidamente, e os agentes começaram a investigar a situação. Vanessa foi encontrada em seu quarto, ainda tentando processar os efeitos do pequeno gole de vinho que havia tomado. Embora o veneno não fosse suficiente para causar danos permanentes, deixou-a fragilizada, tanto física quanto emocionalmente. Senhora Vanessa, precisamos que nos acompanhe para esclarecimentos, disse um dos policiais, enquanto outro recolhia a garrafa e a taça como evidências. Vanessa tentou manter a compostura, mas sua expressão atraiu. Isso é ridículo. Vocês realmente acreditam em acusações feitas por uma criança? Ela lançou um olhar gelado para Ana, que estava ao lado de Eduardo na sala de estar. Não são apenas acusações, Vanessa, Eduardo respondeu, com um tom firme. Houve veneno no meu vinho.
E a sua reação ao beber o mesmo vinho só confirma tudo. Você queria me matar. Vanessa riu nervosamente. Você está ouvindo a si mesmo? Eduardo, você enlouqueceu. Essa menina está colocando ideias na sua cabeça. Eduardo balançou a cabeça, decepcionado. Vanessa, eu te amei e confiei em você. Mas agora eu vejo que essa confiança foi um erro. A Ana não colocou nada na minha cabeça. Ela salvou minha vida. Os policiais a algemaram, e ela começou a lutar contra eles, gritando acusações. Você vai se arrepender, Eduardo. Você está jogando fora anos de casamento por causa de uma órfã ingrata. As palavras cortaram como uma lâmina, mas Eduardo se manteve firme. Ele sabia que aquela mulher não era a Vanessa que ele pensava conhecer. A verdadeira Vanessa estava disposta a matá-lo por ganância, e isso era algo que ele jamais poderia perdoar. Depois que a polícia levou Vanessa, o silêncio na mansão era quase ensurdecedor. Eduardo sentou-se no sofá, exausto, enquanto Ana se aproximava lentamente. Eu sinto muito, papai, disse Ana, com a voz fraca, segurando seu coelho de pelúcia como um escudo. Eduardo olhou para ela, surpreso. Por que está se desculpando, minha querida? Eu não queria causar problemas, ela respondeu, com lágrimas nos olhos. Eu só queria te proteger. Ele a puxou para perto e a abraçou com força. Você não causou problema algum, Ana. Você me salvou. E mais do que isso, você me mostrou o que realmente importa na vida. Não foi você que trouxe Vanessa para minha vida, mas foi você que me livrou dela. Enquanto eles se abraçavam, Eduardo percebeu que, pela primeira vez em muitos anos, sentia algo que parecia distante desde a morte de Helena. Paz. Naquela mesma noite, depois que Ana adormeceu, Eduardo foi até o quarto onde guardava um álbum de fotos antigas. Ele pegou uma imagem de Helena, com um sorriso que irradiava amor, e sentou-se na cadeira ao lado da cama de Ana. Helena, ele sussurrou, olhando para a foto, eu cumpri minha promessa. E sabe de uma coisa? Ela é tudo o que eu imaginava que nossa filha seria. A lágrima que escorreu por seu rosto não era de tristeza, mas de alívio. Ele sabia que, apesar de tudo o que havia acontecido naquela noite, estava no caminho certo. Os dias que se seguiram ao incidente foram intensos. Vanessa foi formalmente acusada de tentativa de homicídio, e o caso ganhou grande repercussão na mídia, expondo a ganância dela e sua tentativa de encobrir o crime. Eduardo, embora abalado, sabia que precisava seguir em frente, principalmente por Ana. Com Vanessa fora de cena, a casa finalmente ganhou um ar de tranquilidade. Ana começou a se sentir mais à vontade, explorando o vasto jardim e enchendo os corredores com suas risadas. Eduardo sentia um calor no peito cada vez que a observava, como se um pedaço de sua alma, perdido desde a morte de Helena, tivesse finalmente encontrado seu lugar. Uma tarde, enquanto Eduardo arrumava alguns documentos em seu escritório, encontrou uma carta que havia passado despercebida por anos. Era uma das últimas coisas que Helena havia escrito antes de falecer. Ao abrir o envelope com cuidado, ele viu a letra delicada de sua esposa e começou a ler. Meu amado Eduardo. Sei que, eu ler esta carta, terei partido. Não quero que a dor te consuma, mas que o amor que construímos seja sua força. Sempre sonhamos com uma filha, e eu acredito que Deus tem planos maravilhosos para você, mesmo que eu não esteja ao seu lado. Quero que saiba que, quando chegar o momento, essa menina não será apenas um reflexo do nosso sonho, mas um presente divino. Seja paciente e ouça seu coração. Essa criança precisará de você tanto quanto você precisará dela. Eduardo, confie no destino. Ele nos une de maneiras que não podemos compreender. As mãos de Eduardo tremiam enquanto dobrava o papel. Era como se Helena soubesse de tudo antes mesmo de acontecer. Ele olhou pela janela e viu Ana brincando no balanço, o cabelo ao vento e o sorriso iluminando o jardim. Naquela noite, enquanto colocava Ana para dormir, ele se sentou ao lado dela na cama e disse algo que nunca havia verbalizado antes.
Sabia que você é a realização de um sonho muito especial. Ana. Ela olhou curiosa, segurando seu coelhinho de pelúcia. Como assim, papai? Eu e minha primeira esposa, Helena, sempre sonhamos em ter uma filha. Antes de ela partir, ela pediu que eu adotasse uma menina. Na verdade, ela me fez prometer que, quando estivesse pronto, faria isso. E agora percebo que você é o presente que ela queria que eu encontrasse. Ana o abraçou com força. Então, é como se a sua Helena tivesse me escolhido para ser sua filha. Eduardo sorriu, com os olhos marejados. Sim, minha pequena. É exatamente isso. A conexão entre eles ficou ainda mais forte depois dessa conversa. Eduardo percebeu que a presença de Ana não era apenas uma coincidência, mas um presente cuidadosamente planejado pela vida, ou talvez por algo muito maior. Porém, enquanto tudo parecia finalmente se encaminhar para a paz, Eduardo recebeu uma ligação inesperada do investigador responsável pelo caso de Vanessa. Senhor Eduardo, precisamos que o senhor venha até a delegacia. Encontramos algo na investigação que o senhor precisa ver. Eduardo sentiu um calafrio. O que mais poderia surgir? Ele sabia que precisava enfrentar tudo o que viesse pela frente, mas agora tinha uma certeza. Não estava mais sozinho. Eduardo estava sentado na sala de estar, tentando entender o que acabará de acontecer. O veneno, a traição de Vanessa, e agora aquela sensação incômoda de que algo muito maior estava em jogo. As perguntas não paravam de surgir na sua mente, e a dor da perda da esposa, que parecia nunca ter ido embora, apenas se intensificava. Ele olhou para Ana, que estava sentada ao seu lado, com os olhos fixos em sua expressão cansada e confusa. Ela parecia perceber que algo estava acontecendo, algo que não podia entender completamente, mas sabia que afetava o seu novo pai. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era o investigador que estava cuidando do caso de Vanessa. Eduardo atendeu rapidamente, e a voz grave do investigador se fez ouvir do outro lado da linha. Senhor Eduardo, tenho novidades importantes sobre o caso. Precisamos conversar. Eduardo sentiu um calafrio. O que mais poderia ser revelado? Ele pediu para o investigador vir até sua casa, e minutos depois, o homem apareceu. Sem mais delongas, ele puxou uma pasta de documentos e se sentou à frente de Eduardo. Senhor Eduardo, começou o investigador, nós conseguimos rastrear algumas informações que vão esclarecer o que realmente aconteceu. Vanessa estava em sérios problemas financeiros, mas o que descobrimos vai além disso. Nós encontramos registros de transações bancárias e uma série de documentos que indicam que ela tinha, de fato, uma segunda conta bancária secreta. Eduardo franziu a testa, sem entender. Uma conta secreta? Sim. E, por mais que isso parecesse ser apenas uma questão de dinheiro, o que encontramos a seguir é o mais chocante, disse o investigador, abrindo a pasta. Fizemos uma investigação mais aprofundada e descobrimos que Vanessa estava tentando manipular um seguro de vida, cujo beneficiário seria ela mesma, em caso de sua morte, o que nos leva a crer que ela planejava assassinar o senhor Eduardo. Aquelas palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Ela queria me matar? Sim, confirmou o investigador. E a ideia era que, com sua morte, ela herdaria todo o seu patrimônio, incluindo a casa e todos os bens que você acumulou ao longo dos anos. Eduardo sentiu um turbilhão de emoções. A mulher com quem ele havia compartilhado sua vida por tantos anos, a mulher que ele acreditava conhecer completamente, agora estava revelando uma face cruel e traiçoeira. Como ele não havia percebido? Como ela foi capaz de esconder isso de todos, incluindo ele? O investigador continuou, destacando mais detalhes das evidências. Foi quando começamos a vasculhar o passado de Vanessa que encontramos algo mais. No seu diário pessoal, que encontramos em seu escritório, ela escreveu sobre um desejo, algo que ela sempre quis, mas que jamais conseguiria realizar. Ela nunca foi capaz de ter um filho seu. Quando soube da adoção de Ana, ela se sentiu ameaçada, como se a menina estivesse tirando dela a atenção e o controle sobre a família. Eduardo sentiu uma dor profunda ao ouvir isso.
Ele agora entendia o que Vanessa sentia. Mas isso não justificava o que ela estava tentando fazer. Ele olhou para o investigador, com o coração apertado, e fez uma pergunta que o consumia. E Ana? Ela sabia de tudo isso? O investigador balançou a cabeça, pensativo. Parece que Ana sempre soube de alguma forma, Sr. Eduardo. Ela estava protegendo o senhor, mesmo sem saber de todos os detalhes. Talvez fosse algo instintivo, mas o fato é que, quando ela trocou as taças naquela noite, foi uma ação deliberada para impedir o pior. Eduardo sentiu um nó na garganta. Ana, com sua bondade e percepção aguçada, tinha sido heroína sem saber. Ele se lembrava de como ela sempre esteve ao seu lado, demonstrando uma confiança inabalável. Mas agora ele entendia o quanto ela já havia enfrentado, mesmo sendo tão pequena. Ele se levantou, sentindo uma onda de gratidão e amor por aquela menina que ele tinha adotado. Ela me salvou. Ela salvou nossa família, disse, a voz rouca. E eu quase não percebi. O investigador se levantou também, compreendendo o peso da situação. Senhor Eduardo, mas agora você sabe o que ela fez por você. E talvez seja a hora de você dar a ela tudo o que ela merece. O amor, a proteção e a família que ela nunca teve. Eduardo olhou para Ana, que estava na sala, brincando com seus brinquedos, alheia a tudo o que acontecerá. Ele sabia que, sem ela, sua vida teria seguido um rumo muito diferente. A menina que ele adotará, rejeitada por tantos, agora era a razão de sua vida ser tão cheia de significado e de propósito. Sim, disse Eduardo, com a voz firme. Agora é hora de recomeçar. E a partir de agora, eu vou fazer tudo para proteger e amar Ana como ela merece. Não vou deixar que mais ninguém tire isso dela. Com esses pensamentos, Eduardo finalmente sentiu que havia encontrado a paz que procurava. A verdade tinha vindo à tona, e com ela, uma nova perspectiva sobre a vida e a família. Ele sabia que a jornada que ele e Ana começariam agora seria marcada por amor, superação e, acima de tudo, pela certeza de que, quando o coração está disposto, não há obstáculo que não possa ser superado. O tempo passou, e a vida de Eduardo e Ana, agora pai e filha, floresceu de uma maneira que ele nunca imaginou ser possível. A dor de perder sua esposa e a traição de Vanessa começaram a desaparecer, substituídas por algo profundo e inquebrantável, o amor incondicional entre pai e filha. Ana, com sua inocência e sabedoria, trouxe luz a todos os cantos da vida de Eduardo. Ela, que antes era uma criança sem lar, agora tinha um lugar seguro, repleto de amor. Eles compartilhavam risos, abraços e histórias. Eduardo ensinava ela sobre coragem, respeito e o verdadeiro significado da família, enquanto, por sua vez, aprendia com ela sobre a pureza do amor e a capacidade de perdoar. Mas, em meio à felicidade cotidiana, Eduardo não podia deixar de sentir o peso de uma saudade imensa. A ausência de sua esposa, Maria Clara, ainda era palpável em cada canto da casa. O sonho deles de ter uma filha parecia, de certa forma, incompleto sem ela ao seu lado. Uma noite, enquanto estavam sentados no sofá, Ana deitada ao seu lado, Eduardo ficou em silêncio por alguns minutos. Olhava para a menina que se tornará seu maior tesouro, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Foi então que Ana, com sua sensibilidade aguçada, notou o olhar distante de Eduardo. Ela olhou para ele e, de maneira simples, perguntou: "Pai, o que você está pensando?" Eduardo respirou fundo, tentando segurar a onda de emoção que começava a subir em seu peito. Ele olhou para ela e, com um sorriso fraco, disse: "Estava pensando em sua mãe e em como, antes de ela partir, pediu para que eu te adotasse." Ana se acomodou mais perto de Eduardo, abraçando com força, como se, de alguma forma, sentisse a dor que ele carregava. "Ela sabia que você me encontraria, papai", disse Ana suavemente. "Eu sabia também. Eu sabia que você seria meu pai." As palavras de Ana tocaram profundamente o coração de Eduardo, mas o peso da lembrança de Maria Clara, sua esposa falecida, se intensificou.
Ele lembrou do último pedido dela, feito quando sua saúde estava deteriorada pela doença que a consumia. Durante suas últimas semanas, quando ela já não podia mais se mover, ela lhe pediu algo que Eduardo jamais poderia esquecer. Ele havia prometido a ela, com os olhos cheios de lágrimas, que cumpriria seu último desejo. Ela, com toda a fragilidade, pediu que ele adotasse uma menina, uma criança que precisasse de amor e de uma família. Ela queria que, mesmo após sua partida, Eduardo tivesse a oportunidade de dar aquele amor que ela sabia que ele tinha para oferecer. Naquele momento, enquanto segurava a mão de Ana, ele se lembrou de cada palavra de Maria Clara. A dor da saudade se misturava com a gratidão por ter cumprido seu último desejo. Ele olhou para Ana e, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, disse: Eu não sabia o que significava perder uma parte de mim até perder você, Maria Clara. Mas você me pediu para adotar uma menina, e eu não sabia, naquele momento, o quão essencial seria cumprir essa promessa. Ana, você é tudo o que eu mais queria, e nunca imaginei que a vida nos traria essa oportunidade. Ana, com os olhos brilhando de empatia, não disse uma palavra. Ela apenas apertou a mão de Eduardo mais forte, entendendo a profundidade de suas palavras. Eles se abraçaram, e naquele momento, Eduardo se permitiu chorar. Chorar pela dor de perder sua esposa, mas também por ter encontrado algo que ele não sabia que precisava: o amor de Ana. As lágrimas de Eduardo não eram apenas de saudade, mas também de uma emoção pura e intensa. Ele finalmente entendia que, embora Maria Clara tivesse partido, o amor dela nunca o abandonaria. Ele estava agora vivendo o legado de sua esposa, cumprindo o desejo dela de dar uma vida nova a uma criança que precisava de carinho e proteção. Enquanto chorava, ele sussurrou para Ana: Você foi a resposta para o último pedido dela. E, filha, não há nada mais precioso do que você. Ana, abraçando com toda a força que uma criança pode ter, sussurrou de volta: Eu te amo, papai. E naquele momento, Eduardo soube que a verdadeira essência da vida estava ali, nos braços de Ana. Juntos, eles estavam começando uma nova jornada. A saudade de Maria Clara sempre seria parte dele, mas agora ele compreendia que a promessa feita a ela era um laço que jamais se quebraria. Eles seriam uma família para sempre. A casa de Eduardo nunca mais foi a mesma depois da chegada de Ana. A presença dela, com seu sorriso radiante e seus olhos cheios de curiosidade, transformou cada cômodo, trazendo uma sensação de completude que ele jamais imaginou alcançar novamente. Ana, com sua bondade e pureza, fez Eduardo redescobrir a alegria nas pequenas coisas da vida, aquelas que ele havia perdido quando Maria Clara faleceu. Ainda assim, havia momentos em que a saudade de Maria Clara apertava o coração de Eduardo. Era como se, em certos momentos do dia, ele pudesse sentir a presença dela, como se ela estivesse ali ao seu lado, sorrindo, orgulhosa de ver o homem que ela amava cuidando da filha que ela sempre quis ver protegida. Mas, mesmo com a saudade, ele não podia negar que Ana havia se tornado a luz em sua vida, a estrela que ele tanto precisava. Em uma tarde ensolarada, enquanto brincava com Ana no jardim da casa, Eduardo viu algo que o deixou sem palavras. Ana, com os olhos brilhando de alegria, segurava uma pequena caixa de madeira. Ela parecia hesitante, mas com uma coragem silenciosa, se aproximou de Eduardo e disse, com a voz suave e séria: Pai, eu encontrei algo que acho que você precisa ver. Eduardo, com o coração batendo mais forte, tomou a caixa nas mãos e a abriu com delicadeza. Dentro dela, havia uma carta amarelada pelo tempo, com o nome de Maria Clara escrito com uma caligrafia cuidadosa. Eduardo estremeceu ao ver o que estava diante dele. Ele sabia que aquela carta poderia mudar tudo. Com as mãos tremendo, ele desenrolou o papel e começou a ler em voz baixa, como se estivesse em um sonho. Asterisco, meu amado Eduardo, se você estiver lendo esta carta, é porque o destino de nossa família já tomou um novo rumo. Eu sei que te deixei, mas sempre estarei com você em espírito. Você é o homem mais forte que conheço, e sei que a vida ainda tem muito para te oferecer. Há algo que preciso te pedir, algo que será o maior presente que posso te dar depois da minha partida.
Adote uma menina. Eduardo, dê a ela o amor que você tem dentro de si, o mesmo amor que um dia compartilhamos. Dê-lhe um lar, dê-lhe um futuro, e saiba que, no coração dela, você encontrará a parte de mim que sempre estará com você. As palavras de Maria Clara caíram sobre Eduardo como uma chuva suave, mas intensa, que o envolvia completamente. Ele parou por um momento, absorvendo o significado profundo daquelas palavras. A dor da perda, que antes parecia ser uma ferida aberta, agora se tornava uma memória carinhosa e cheia de gratidão. Maria Clara, mesmo depois de partir, havia deixado um legado, uma missão a ser cumprida. Naquele instante, Eduardo olhou para Ana, que o observava atentamente, como se soubesse que algo importante estava acontecendo. Ele colocou a carta de lado e a abraçou com todo o amor que seu coração transbordava. Você é o meu maior presente, Ana, e tudo que eu faço, faço por amor a você e a Maria Clara. Ana, com os olhos cheios de compreensão, abraçou Eduardo de volta, sentindo a força daquele momento. Era como se, através daquele gesto, ela entendesse que o amor entre eles não tinha limites. Era um amor que transcende o tempo, que não se apaga com a distância, mas se fortalece a cada dia. E ali, nos braços de Eduardo, Ana não precisava mais de palavras para expressar o quanto ela o amava. Ela sabia que, junto a ele, ela havia encontrado o lar dos seus sonhos. Um lar de amor, de segurança e, acima de tudo, de uma nova esperança. O que começou como um pedido de uma mulher que partiu cedo demais, agora se tornava uma história de superação, de conexão entre almas e de um amor que, com o tempo, se tornava imortal. Eduardo olhou para o céu, sentindo a presença de Maria Clara, e com os olhos marejados, sussurrou: Eu te prometi, Maria Clara, e estou cumprindo. Ana é nossa. Ela é nossa. E, naquele momento, ele soube, com toda a certeza de seu ser, que a vida de Maria Clara, a mulher que ele sempre amou, continuaria a brilhar através de Ana. Eles estavam, finalmente, completos.